Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho mais um relato muito importante para deixar aqui para vocês no canal. Essa pessoa já tinha me enviado o e-mail, eu não recebi e ela comenta aqui que ela reenviou e sim, dessa vez eu recebi. Então, se vocês enviaram o seu e-mail e ainda não foi lido aqui no canal, se já passou mais de um mês e eu ainda não li, daí manda para mim novamente, por favor, tá bom? Mas normalmente eu recebo sempre. Foi um caso aqui, outro ali que não deu certo, mas vamos lá. Ela diz assim: olá Cris, tudo bem? Tomei a liberdade de reenviar esse relato, pois já tinha enviado antes e creio que ele não foi lido ou não chegou até aí. Não chegou até aqui, mas vamos lá. Ela diz: segue a narrativa. Comecei a pesquisar sobre o transtorno narcisista por conta de um amigo interesseiro de meu esposo. Interessante. Desde então venho assistindo seus vídeos e num relato de um homem me chamou a atenção. Parecia a história do meu cunhado, irmão do meu marido. Olha a história, né, que ela disse que parecia com a história do que o cunhado dela tinha passado. Creio que minha ex-cunhada possa ser narcisista, vou chamá-la de Mi. Pois bem, a Mi foi morar com meu cunhado quando a filha dela do primeiro casamento tinha 4 anos. E ela coloca entre parênteses: olha o suprimento aí, um pai para a filha dela. E casa para morar, né? Soube então que ela era separada e que na separação ela ficou com a casa em troca da pensão, mas a Mi vendeu a casa e o dinheiro que, por certo, deveria ser para o sustento da criança, sumiu, evaporou. Não sei o que ela fez com o dinheiro, ela evitava o assunto. Meu cunhado sempre e até hoje considera e trata a menina como filha dele. A Mi sempre foi uma pessoa difícil de lidar, ora eu era a irmã, ora nem me dava as caras. Eu, sem entender, tentava lidar com ela da melhor maneira possível, mas confesso que algumas vezes, muitas vezes, eu não tinha a menor vontade de visitá-los. E ela continua dizendo: vou contar um pouco sobre ela. A Mi vem de uma família de crentes, daqueles rigorosos, onde as mulheres sentam de um lado da igreja e os homens do outro, e tudo é pecado. A Mi é filha mais velha, se batizou para poder namorar, e ela coloca entre parênteses, relato dela. Creio que o pai dela também tem o transtorno. Um dia ela me contou que o pai tinha dado uma surra nela e nos irmãos com uma mangueira dessas de jardim. Outro detalhe sobre o pai é que ele traía sua esposa com muitas mulheres. Ele tem outros filhos fora do casamento. E na igreja é um santo. Nos primeiros anos com meu cunhado, aparentemente tudo certo, até que, surprise! Surpresa, ela estava grávida. E ela diz: surpresa, eram gêmeos, um menino e uma menina. Antes de engravidar, a Mi tinha se cadastrado no Minha Casa Minha Vida. E ela coloca entre parênteses, plano de casa própria do governo. Mas para conseguir, se cadastrou como mãe solteira. Construíram a casa na cidade vizinha em que moravam e os gêmeos já nasceram na casa nova. Escrevendo essas linhas, lembrei de algumas falas e atitudes frequentes dela. Dizia ao meu cunhado que ele não tinha filhos, não podia opinar de como ela criava a filha. Mas a filha, ela põe entre parênteses, sempre foi orientada a chamá-lo de pai. Quando íamos na casa deles, ela sempre xingava a menina na nossa frente. Sempre tinha reclamações da empresa em que trabalhava ou de algum colega de trabalho. As injustiças sempre aconteciam com ela. Sempre que presenteávamos a menina e depois os gêmeos, que são nossos afilhados, ela deixava sutis comentários que eram presentes de rico. Sempre algo nesse sentido e gostava de insinuar o quanto ela trabalhava, no sentido que as coisas eram fáceis para mim, já que eu não trabalho fora, eu trabalho em casa no meu ateliê. Uma frase clássica dela, quando contrariada, falava: eu dou meu jeito. Seguindo a história, os gêmeos nasceram. Coitadinhos, mal sabiam eles do que estava por vir. Próximo a completarem 3 anos, ela me enviou uma mensagem pedindo ajuda para comprar bicicletas para as crianças, mas que o pai não queria comprar. Então estava pedindo nossa ajuda. Meu marido e eu conversamos sobre e enviei mensagem para ela dizendo que até poderíamos ajudar, mas não poderíamos passar por cima da autoridade de pai. Se meu cunhado não queria comprar, ficaria mal para nós ajudar em algo que ele não estava de acordo. Ela respondeu dizendo que daria seu jeito. Depois descobrimos que meu cunhado queria sim comprar as bicicletas, mas queria pintar e reformar a bicicleta que era da filha mais velha e comprar uma de menino.
mas ela não gostou da ideia. Para ela isso é coisa de pobre, como costumava dizer. Por fim, compraram as bicicletas. Certo dia em nossa casa ficamos sozinhas por alguns momentos e ela começou a chorar. Contou que estavam dizendo que ela tinha engravidado para segurar o marido e que meu cunhado estava traindo ela com uma colega da empresa em que ele trabalhava. Gente, narcisista faz muito isso. Fala que o marido está traindo elas, sendo que elas que estão traindo eles. Desse jeito. Narcisista adora fazer isso. Falou mal da moça e perguntou se meu marido não sabia de nada. Eu disse que não, que ele não tinha comentado nada. Desconfiei da história, parecia um tanto mal contada. De momento ficou por isso mesmo. Lógico, porque o que eles fazem? Eles falam esse tipo de coisa que depois para você ir lá, como é que você vai chegar para ele e falar: ô cunhado, vem cá, você tá traindo tua mulher? Você tá de conversinha com a moça do teu trabalho? Gente, é constrangedor. Você não tem essa liberdade. O cara vai falar, como assim? Mas é desse jeito. Eles sabem disso, elas sabem disso, por isso que fala, né? Essas coisas, porque sabe que você não vai lá perguntar. Continuando, os gêmeos fazem aniversário no fim do ano. Para o aniversário de 4 anos, ela estava planejando uma baita festa. Só ela, né? Meu cunhado nunca foi de grandiosidades. Quando eu soube da festa, sabem aquele pensamento relâmpago que vem na tua mente, mas você não conta pra ninguém porque até você duvida do que pensou? Então, eu pensei assim, uma festa tão grande me parece querer mostrar uma família feliz e que no final resulta em separação. E ela põe entre parênteses, só falta eu acertar os números da Mega Sena, do resto daqui pra frente eu previ tudo, ou melhor, quase tudo. Chegou o dia da festa e adivinha quem estava lá com seu marido e filho? A moça que dias atrás a mim falou mal dela. E na festa estão pousando de melhores amigas. Enfim, a festa transcorreu tranquila, todos felizes e lindos. A partir daí começa o filme de terror. No ano seguinte, uns 3 ou 4 meses após o aniversário das crianças, num domingo pela manhã, meu cunhado chega sozinho em casa e fica conversando com meu marido. O percebo nervoso e agitado. Soube depois que ele estava em pânico, achando que tinham clonado seu cartão de poupança. Ele fez um extrato e viu que faltava quase a metade do valor que tinha. Uau! À noite, depois que chegamos do culto, ele estava nos esperando, entrou e deixei os irmãos conversando. Eles ficaram por umas 2 horas conversando. Depois que ele saiu de nossa casa, na parte da manhã chegou em casa e questionou a Mi sobre o dinheiro. Ela disse que não sabia de nada e que só tinha comprado umas roupas para as crianças. No dia seguinte, na segunda-feira, ele foi ao banco verificar e foi constatado que há mais de 6 meses estava sendo feito retiradas semanais nos valores de R$200 a R$400 em média. Somente um dos valores foi uma compra numa loja de roupas infantis. Ele pesquisou mais a fundo e conseguiu descobrir os caixas eletrônicos em que foram feitos os saques, todos próximos ao local de trabalho dela. Pressionou para saber o que tinha feito com o dinheiro, pois na casa não tinha nada diferente, nenhum móvel novo e nem sapatos ou roupas novas. As contas e prestações todas sempre pagas por ele. O que ela estava fazendo com o dinheiro? E ela coloca um ponto de interrogação. Ela confessou que pegou o dinheiro, mas até hoje não conta onde usou ou o que fez com esse dinheiro. Ele, irado e se sentindo enganado, roubado, quebrou o cartão. Ele perdeu a confiança nela e se precisasse algo para as crianças, ele mesmo providenciava. Alguns meses depois, ela seguiu fazendo os saques. Antes de seguir com a história, preciso relatar que a Mi, nesse período, começou a me enviar mensagens se queixando do meu cunhado. Falava que ele não comprava coisas para as crianças, que ele não tinha noção nenhuma do que as crianças precisavam, que só comprava arroz e feijão e que não queria mais nada com ela e que ele estava cobrando dela um dinheiro que ele investiu na casa. E ela coloca entre parênteses, esse dinheiro que ela citava nas mensagens, inclusive entrou em contradição várias vezes, era o dinheiro das retiradas que ela fazia. Sim, ele cobrando, né? Você me devolve esse dinheiro, para onde foi? Eu sabia a verdade, mas não comentava nada, pois meu cunhado contou ao meu marido como confidência. Então eu jogava verde para ver se ela confessaria a mim. As queixas que ela relatava eram frequentes, mas nenhuma com peso da mentira dela em relação ao dinheiro. Comecei a questioná-la de quando ela percebeu que ele não queria mais nada com ela, para ela puxar na memória o que mudou, o que aconteceu para ele ficar indiferente com ela.
Disse para conversarem, mas não em casa, e sim num local, só os dois, que fosse esclarecido tudo o que precisava ser esclarecido. Ela só dizia que não dava mais, que não aguentava mais as cobranças, enfim, ela nunca me falou a verdade. Seguindo a história, quando ele constatou que ela seguiu fazendo os saques e não contava no que usava o dinheiro, ele segurou ela pelos braços cobrando dinheiro. Não no sentido de valores, mas sim o que e onde foi gasto o dinheiro da poupança que era dele desde antes de conhecê-la. Nesse dia, a filha mais velha nos mandou mensagem dizendo que o pai tinha batido na mãe. Largamos tudo na mesma hora e fomos até lá. E ela coloca entre parênteses: preciso esclarecer que a menina não estava em casa no momento da briga, só ficou com medo porque a mãe disse que ela queria chamar a polícia e que não queria mais ele dentro de casa. Imaginem para uma adolescente a vergonha que seria ter polícia na sua casa. Então enviou mensagem para nós. Chegamos lá, a Mia estava do lado de fora e meu cunhado dentro de casa. Ele nos recebeu, eu fui falar com ela e meu marido com ele. Ela me relatou que, sem muitos detalhes, que ele tinha empurrado ela e queria chamar a polícia. Enfim, seguiu com as mesmas queixas e relatava com ênfase de tudo que ela tinha pago na casa, com as crianças, mercado e sei lá mais o que. E queria que ele saísse de casa. E ela coloca entre parênteses: hoje entendo, o suprimento tinha acabado. E sua máscara tinha caído. Ela queria que nós tirássemos ele de dentro de casa para que ele fosse o culpado, no sentido de que ele tinha abandonado a família. Exatamente. São covardes, né? Para toda a sociedade, eu que fui abandonado. Ai, né? No caso ela, eu que fui abandonada. Ele é um péssimo homem, um péssimo pai, me deixou na rua da sarjeta. Em contrapartida, sua única queixa era querer saber o que a Mi tinha feito com o dinheiro. Sugeri a ela, já que estavam de férias, que ela saísse um pouco sozinha e deixasse as crianças com ele para que ele cuidasse delas, visto que uma das principais queixas era que ele não sabia cuidar das crianças e quando ela voltasse mais calma, saíssem para conversar definitivo. Ela fez o que eu disse, mas levou as crianças. Disse na mensagem que tinha levado as crianças para elas se acostumarem a ficarem sem ele. E entre parênteses, não me dei conta no dia do que ela queria dizer, ingenuidade a minha. No dia em que voltou, ela enviou mensagem para mim dizendo que não tinha mais jeito, que ela não aguentava mais e se ele não queria cuidar das crianças, ela já tinha criado a filha sozinha, ela daria o seu jeito. Ok, sempre essa frase, né? Eu dou meu jeito. Ela daria o seu jeito de criar os filhos. E ela põe aqui entre parênteses: olha a vítima aí. Como assim? Eu disse a ela: se ele criou a tua filha desde os 4 anos, ela chama ele de pai. Isso não procede. Ele jamais abandonaria nem tua filha, nem seus filhos de sangue. Vejo aqui que é você que não quer mais nada. Faz o seguinte, vem aqui em casa que eu vou te contar o que ele realmente quer de você e tudo o que ele falou ao meu marido. Uau! E colocou entre parênteses: estava disposta a contar a ela que eu sabia sobre o dinheiro. Mal sabia eu que ela já tinha feito. Ela não veio. 2 dias depois, meu marido me liga do trabalho dizendo que a Mi tinha solicitado medida protetiva contra o irmão. Desse jeito. Eu fiquei sem ação, nunca imaginei que ela chegaria a esse ponto. Ele teve que sair da casa somente com os documentos e a moto que era dele antes de conhecê-la. E outra pessoa teria que ir lá buscar os seus pertences. Meu pai do céu, isso acontece muito, tá? Porque perante a sociedade, as mulheres são protegidas, porque é o sexo mais frágil e aí muitas até se machucam. Se batem, fazem marcas, tiram foto e falam que foi o homem. E aí como é que vai provar? E aí o homem é incriminado sem ter feito nada. Isso acontece muito, mas isso também está mudando, porque Deus é mais. As pessoas já estão tendo discernimento, né? E sabendo que isso acontece muito por essas narcisistas perversas. Ok, ela disse que à tardezinha fomos buscar suas coisas, as crianças estavam agitadas e já tinha alguma coisa em caixas para levarmos. Perguntei a Mi o que ela tinha falado para as crianças e ela me respondeu com a maior cara de pau: nada, elas nem sentiram falta dele. Meu sangue subiu, a minha vontade foi de dar umas bofetadas nela. E respondi: elas acham que ele está trabalhando, é o horário de trabalho dele.
Então eu vou contar para elas. Chamei as crianças, sentei bem pertinho delas e falei que o pai não poderia vir para casa. O menino se ergueu da cadeira e perguntou: por quê? Gente, naquele momento eu fiquei sem chão, eu não sabia o que responder a eles. Disse que o pai estava bem e que estava na nossa casa e que o Dindo e a Dinda estavam cuidando dele. E que no domingo de manhã viríamos para buscá-los para ver o pai e passar o dia na nossa casa. A minha vida virou de cabeça para baixo. Meu cunhado ficou na nossa casa por alguns meses e todos os domingos nós buscávamos as crianças para passarem o dia com o pai. Nem sei como descrever aqui tudo que essas crianças passaram. Jamais esquecerei quando elas se agarraram nas minhas pernas implorando para ficarem. Demora muito para vir aqui, diziam elas. Queriam ficar com o pai. Todos os domingos era assim, momentos felizes na chegada e triste na hora de ir embora. Foi no mês de novembro que tudo aconteceu e no início de dezembro a Mi já botou para dentro da casa o novo marido. E ela coloca entre parênteses, sem comentários. Olha a confusão mental na cabecinha das crianças com apenas 5 anos. Num domingo que fomos buscá-los, eles entram no nosso carro falando ao mesmo tempo e estavam bem agitados. A menina falou que a mãe beijou na boca do fulano. O menino corrigiu dizendo que era para dizer pai. Meu Deus. Eu imediatamente pedi que meu marido parasse o carro e virei para eles e expliquei que quem era o pai deles era somente o pai. E ela coloca entre parênteses, né, no caso, o nome do cunhado. Não tinha outro. Mesmo que ele não morava mais lá naquela casa, ele sempre seria o pai. Nunca mais chamaram o outro de pai. Então lembrei que a Mi já tinha feito essa lavagem cerebral na filha mais velha dela, dizendo para a menina que meu cunhado era seu pai. Agora ela estava fazendo com os outros, exatamente. Na semana entre Natal e Ano Novo, houve uma discordância entre eles em relação a quem ficaria com as crianças no Ano Novo. Meu cunhado achou que iríamos para a praia, como sempre fazemos, então disse para Mi que não poderia ficar com as crianças e de qualquer maneira ele teria que trabalhar. Mas a Mi queria ir para a praia com o novo marido e alguém teria que ficar com as crianças. Quando ela soube que ele não buscaria as crianças, ela mandou um áudio. Pude sentir e perceber todo o ódio em suas palavras. Falava gritando que tipo de dindos nós éramos, que não podia cuidar das crianças e que as crianças nunca mais iriam lembrar de nós. E se ele, no caso meu cunhado, não buscasse as crianças até tal hora, ele nunca mais iria ver as crianças. Foi um choque ouvir essa mensagem. Expliquei ao meu cunhado que não teria problema. As crianças poderiam vir sim, mas que eu não aceitaria chantagens, tampouco manipulação e que de maneira nenhuma ela poderia tirar seus filhos e que Deus jamais permitiria algo assim. Foi o pior final de ano que passei. Durante os meses que ele passou em nossa casa, cada dia ele vinha com uma surpresa dela. Na maioria, dívidas que ele nem sabia que existiam. Uma delas foi dar conta para depositar o valor da parcela da Minha Casa Minha Vida. Meu cunhado dava para mim todo mês o valor da parcela e ela mentia o valor, era bem menos do que ele dava. Uau! Elas fazem muito isso. Eu já tive uma pessoa que eu tive amizade, ela fazia assim, ó, ela falava pro marido que ia fazer reforma e vamos dizer que a reforma ia ficar 3 mil, ela falava que era 5 mil e ela embolsava os outros 2 mil. E não se sentia mal por isso não, porque afinal de contas foi ela que foi atrás, ela que teve o trabalho, ela que buscou, ela que ligou. Eles justificam os erros deles, a maldade deles, o roubo deles, no caso delas, né, que aqui a gente tá falando de mulher, nesse relato e sobre essa amizade que eu tive, para fazer o que é errado. E, gente, é de um jeito que eles manipulam que no fim você começa a ficar com dó da pessoa. Ai, porque eu passei fome quando era criança, eu nunca tive ninguém para me ajudar. Você tem, eu não tenho. Tá, e aí? Por causa disso, então, tudo bem você roubar? Tudo bem você ser mau caráter? E mentir pro seu marido? Lógico que não. Só Deus na causa, gente. É desse jeito. Eu passei na pele, eu sei o que é. E aí ela diz, e ainda assim ela ficou com um cheque especial negativo. Os juros são altíssimos, uma dívida atrás da outra, fora as ameaças contra as crianças. A Mi não sabia que assim que ela tirou o meu cunhado de casa, ela teria que assumir as contas da casa, água, luz e etc. Ela tinha as contas fixas da casa e mais as dívidas que ela fazia. Então, desesperada por dinheiro, chegou no local de trabalho do meu cunhado já chamando o gerente. Nossa, agora ela faz ele perder o emprego.
Chegou ameaçando a empresa que não tinham depositado a pensão. O gerente calmamente disse a ela: senhora, eu não sei quem é seu advogado, mas ele não está lhe informando direito. A empresa tem até certa data para fazer o depósito ou o seu advogado não sabe que dia é hoje. Ela saiu bufando, teve que esperar até a data estipulada. Mas isso nem chega perto do que aconteceu em seguida. Certo dia, meu cunhado tinha uma folga e foi ver as crianças. E ela escreve em letra maiúscula: onde estão os meus filhos? Ela tinha sumido com as crianças e tudo mais de dentro de casa. Tudo mesmo. Foi um dia desesperador até descobrir para onde ela tinha levado as crianças. A filha mais velha estava passando uns dias com o namorado e disse que não sabia de nada. Ou foi orientada pela mãe de não contar. A Mi foi de mudança com as crianças para a casa do novo marido. Cidade com quase 3 horas de distância. Foi acordado na justiça de repartir a despesa do trajeto para buscar e entregar as crianças. Ela cumpriu no seu primeiro mês. Até hoje, quem busca e leva é meu cunhado. São quase 3 horas para buscar e mais a volta. Resumindo, ele consegue ficar com elas 1 dia e meio a cada 15 dias. Em menos de 1 ano, essas crianças tiveram várias perdas, uma atrás da outra. Primeiro o pai, depois a casa, a escola e a mana que não aguentou morar lá e foi morar próximo ao meu cunhado. Olha isso, gente. Essas pessoas são tão egocêntricas, tão egoístas, tão sem empatia, tão sem amor no coração. Dane-se o outro, é o que importa pra mim, é a minha vida e todo mundo vai ter que se adaptar a isso. Se eu tô feliz, é o que importa. O resto, que aprenda a ser feliz junto comigo. Eu que mando. Sentimento dos outros? Não importa, é só o dela. É só a vontade dela. Quanto mais eu escrevo, mais eu vou lembrando das coisas que a Mi faz para atingir o meu cunhado. Ela não tem noção, e ela coloca entre parênteses, ou tem. Ah, tem. Do quanto ela está prejudicando os próprios filhos. Tem noção, porque sabe que faz mal, mas não tá nem aí. Entende? Não tem consciência moral, porque não tem valores, princípios, não tem Deus na vida. A menina chora e se agarra no banco do carro todas as vezes na hora de entregar para a mãe. Meu Deus, as crianças estão com 7 anos hoje. Para finalizar, cito alguns pontos importantes. Sobre a menina mais velha, na época adolescente, não sei dizer o quanto ela era manipulada pela mãe ou o quanto foi envolvida nessa história. Hoje ela mora na casa ao lado do meu cunhado. Nenhum dos irmãos da Mi apoiou ou aprovou sua atitude em relação à medida protetiva e tudo mais. Lógico, já conhecem, já sabem quem é, né? A praga. Uma coisa boa, as crianças estão indo na escolinha dominical, na igreja que a irmã do novo marido frequenta. Seguido, se descobre algumas pendências feitas pela Mi. Ficamos na expectativa de qual vai ser sua próxima façanha. Ok. Certo dia a Mi sofreu um acidente, então enviou um áudio pedindo perdão ao meu cunhado, pedia perdão por tudo que tinha feito, se justificava de algumas atitudes e dizia que estava pedindo perdão pois sabia que se tivesse morrido naquele dia do acidente, ela com certeza teria ido para o inferno. Isso acontece, tá? Muitos narcisistas só não fazem algo pior e seguem a vontade das trevas que eles têm ali de fazer coisas horríveis porque eles têm medo de ir pro inferno. Psicopata não, tá? Mas narcisista sim. Ok, depois de ouvirmos o áudio, meu cunhado falou assim: eu não tenho dificuldades em perdoar. Eu até já esqueci de algumas coisas, mas esse pedido de perdão não me parece verdadeiro, me parece mais medo de ir para o inferno. Exatamente, não é arrependimento. Tem nada a ver com você, é com ela, tá vendo? É se ela for pro inferno. Então, se o preço a pagar é pedir perdão, me humilhar a você, para que ela não sofra, é tudo sobre ela. Então, ela vai e faz, ok? Mas não é arrependimento, não é se sentir mal pelo que fez contigo, não. É o medo do que ela vai sentir aí depois. O que eu mais queria ouvir da sua boca, ela não fala. Refere-se aqui sobre os saques da conta e o que fez com o dinheiro. Meu cunhado tinha razão, o pedido de perdão não foi genuíno. 2 dias depois, ela seguiu com suas atitudes mesquinhas e maquiavélica e continuava, né? E no caso, continua, ela diz, até hoje. Eles fazem um mistério mesmo, né? Não falam as coisas.
Por quê? O que vai falar? Sim, eu errei. Sim, eu usei esse dinheiro, sei lá com o quê. E aí, como é que você vai fazer? Mas não precisa ficar esperando a pessoa falar o que fez ou deixou de fazer. O que importa é a atitude, é a má fé da pessoa, né? É o caráter. Hoje, tendo conhecimento sobre o transtorno narcisista e assistindo teus vídeos, consigo dar um melhor sentido em tudo o que aconteceu. Glória a Deus por isso. Relendo as mensagens da Mi, ficou mais claro para mim que ela tentou manipular meu marido e eu já desde o pedido de dinheiro para as bicicletas. Isso mesmo. Depois, com o chororó sobre a suposta traição do meu cunhado, e ela fala entre parênteses, posso garantir sem sombras de dúvidas que a traição dela já se iniciou ali. A Mi queria ser vítima, a mãe que foi abandonada pelo marido, e para isso tentou nos manipular para que nós tirássemos ele de casa. Exatamente, você pegou a charada, matou a charada. Graças a Deus não caímos nas suas mentiras. Como não conseguiu o que queria da maneira que ela queria, né? Ela deu o seu jeito. Ok. Em relação ao meu cunhado, eu não tenho nenhuma queixa como hóspede, apenas queria relatar um pouco de como foi os dias que ficou em nossa casa. Um homem que criou a filha de outro homem e hoje não pode criar os próprios filhos. Um homem que tem muita responsabilidade em seu trabalho, perdeu o chão quando se deu conta que a pessoa em que ele confiava o traiu, da maneira mais cruel e covarde que eu já vi. Não falo apenas da traição carnal, mas a traição da confiança. Dias desesperadores, uma rasteira atrás da outra, não foi nada fácil viver esse caos. O que mais nos abala, a mim e ao meu marido, é o sofrimento visível das crianças de saudade do pai. Sou grata a Deus por ter nos dado forças e bons conselhos, tanto para as crianças quanto para ele. Eu acho incrível a maneira de como Deus cuida das crianças, das suas crianças. Digo pelo fato delas, no meio ao caos, estarem frequentando uma igreja e conhecendo a palavra de Deus. E isso me conforta. Abraço a todos e fiquem atentos sempre. Olha que forte, que poderoso esse relato, né? Não foi de um homem falando de mulher narcisista, mas gostei muito porque você, mulher, narrando aqui a história do seu cunhado, irmão do seu esposo, com essa narcisista. E olha, tudo que você falou aqui bate com muitas das narcisistas que eu tive amizade. Como elas agem com esses homens, maridos. Muitas ficam um tempão junto, outras não conseguem ficar muito tempo junto. Briga, vai para casa de um, vai para casa do outro, arruma confusão, põe na cadeia, faz a pessoa ir presa muitas vezes e a pessoa não fez nada. Tenta castigar, machucar. Por quê? O que aconteceu aí? Por que ela arrumou outro? Por que ela fez um inferno na vida dele? Porque ela perdeu a graça, pra ela perder a graça. Não tinha mais suprimento, como você falou. Ele não estava mais deixando ela montar em cima e aceitando o que ela queria fazer com ele. Cadê esse dinheiro? Ele começou a questionar. Tá fazendo o que com esse dinheiro? Pra onde tá indo? Eu não tô vendo nada. Aí ela não gostou. Falou, aqui não dá mais pra eu controlar, então agora eu vou fazer tudo que eu posso fazer pra destruir esse cara, vou tirar tudo dele que eu puder tirar e vou ficar com outro trouxa agora, né, que vai fazer o que eu quero, que eu vou conseguir enganar, manipular, que na verdade não é trouxa, mas ela faz de trouxa. E que lindo ver o agir de Deus através da sua vida e do seu esposo, com o seu cunhado e com as crianças. Vocês foram anjos e ainda são, e eu creio que sempre, né, serão na vida deles. Então Deus cuida, sim, cuida nos detalhes dos seus filhos, das suas filhas. Ele liberta de todo mal, embora o inimigo se levante, tente, né, difamar, tente destruir, tente fazer com que os outros olhem para você de uma forma que você não é. No caso, né, do seu cunhado, ela tentou de tudo fazer com que achasse que ele era um homem mau, que ele não era um bom marido, que ele não era um bom pai. Olha o que ele está fazendo comigo, como você falou, a vítima, coitadinha, a pobrezinha. E muitas vezes, ou muitas vezes não, todo transtornado sempre faz isso. Acontece uma situação lá, por exemplo, essa do dinheiro, ela distorce, ela põe um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentira, um monte de mentira, né? Mas para parecer que tudo é uma verdade.
você ficar achando que ela é uma coitadinha, e aí quando começa a ver, você que vai estar dando dinheiro para ela. É que vocês não caíram, graças a Deus por isso. E ela se deu mal, né? Para honra e glória de Deus, nada disso prosperou. Como eu falei, eles vêm, tentam prejudicar, até conseguem um pouquinho ali, mas Deus vem depois e mostra tudo, revela tudo. Deus sempre mostra a verdade. Nunca a mentira vai prevalecer, pois Deus é mais. Então, muito obrigada a você que colocou aqui de uma forma muito linda tudo, né, em relação a essa narcisista. Que Deus continue abençoando a tua casa, a tua família, você, seu esposo, não sei se vocês têm filhos. Enfim, que seja feita a vontade de Deus na sua vida, na vida de todos nós, porque Deus sabe o que é o melhor para todos. Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele nos protege, nos livra sempre de todo o mal. É isso, gente, eu espero ter ajudado. Se você quer enviar o seu relato, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. E seguimos aí firmes e fortes. Deus é mais. Beijo no coração e até o próximo relato. Tchau, tchau!